Boa tarde a todos e todas. O meu nome é Rodrigo Rosistolato. Eu sou professor da Faculdade de Educação da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Nós estamos aqui hoje para realizar essa atividade, que vai realizar algumas considerações sobre a reprovação nas trajetórias educacionais no Brasil. Não estou sozinho, estou na presença das professoras Ana Pires do Prado e Maria Boanes e do professor Fernando Tavares Júnior. Eu vou passar imediatamente a palavra para a professora Ana Pires do Prado, que vai se apresentar, e apresentar também o nosso convidado, o professor Fernando Tavares Júnior. Ana Pires do Prado, professora da Faculdade de Educação, prazer enorme tê-los aqui. Fernando, muito obrigada pela sua disponibilidade. Agora vou te apresentar. Fernando Tavares Júnior é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, é doutor em Sociologia e graduado em Psicologia e mestre em Gestão de Sistemas da Educação e também em Pedagogia. É professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde também é membro do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública. É membro da Câmara de Assessoramento de Ciências Sociais Aplicadas da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Foi Visiting Scholar na Stanford University em 2017 e 2018. Também atua no Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação, CAED. Coordenou entre 2005 e 2008 a avaliação do Programa Nacional ProJovem e foi consultor do PNUD da ONU junto à Secretaria Nacional de Juventude. Tem experiência na sociologia da educação e da juventude e na avaliação de políticas públicas e metodologia de pesquisa. Hoje, além do Rodrigo, Fernando e eu, temos também a professora Maria Moanes. Maria, por favor. Eu sou Maria Moanes, sou professora da Faculdade de Educação também. Queria agradecer muito a presença do Fernando aqui e acho que a gente já pode começar a entrevista. E a gente precisa começar definindo reprovação, né, Fernando? Então, eu ia começar perguntando exatamente o que é a reprovação e qual a relação entre a avaliação e a reprovação. Então, muito obrigado, queridos colegas e amigos, Rodrigo, Ana, Maria, sempre muito bom estar convosco novamente, e todos os nossos colegas que têm interesse, que estão nos acompanhando. Vamos lá. A avaliação, então vou passar primeiro pela avaliação para chegar à reprovação. A avaliação é em geral, definida como uma apreciação qualitativa sobre um processo em que se compara o desempenho de um caso, pode ser de uma instituição, pode ser de um aluno, pode ser de uma empresa, com um padrão pré-definido, com um parâmetro. Essa comparação, ela instrui o diagnóstico e a tomada de decisões. Então, na tomada de decisões, surge a possibilidade de estar lá um status reprovado. Essa comparação, realizada pela avaliação, é uma comparação frente a um parâmetro pré-estabelecido e frente aos objetivos que a determinada instituição pretende cumprir, pretende realizar. Então, a reprovação é uma forma da resposta do processo de avaliação. No entanto, é a resposta mais fracassada. Ela significa não que o avaliado, o aluno, a instituição, a escola, a empresa, não teve êxito. Na verdade, a reprovação significa que o processo fracassou. A tentativa de desenvolver o processo fracassou e, portanto, todo aquele processo desenvolvido terá que foi de alguma forma errôneo e terá que ser refeito. Então, basicamente, a avaliação não determina a reprovação, a avaliação é um processo amplo, um processo que vai além da nota, além da mera comparação. A avaliação é um processo eminentemente qualitativo, é uma análise, um diagnóstico que instrui a tomada de decisões ao longo do processo e, ao final,
gera uma tomada de decisões que não é decorrente da nota, não é decorrente de uma mensuração. A tomada de decisões é decorrente dessa análise. O diagnóstico é um elemento dessa análise. A reprovação é, costumeiramente no Brasil, uma decisão aceita como normal, como positiva, como intrínseca à nossa cultura educacional, à nossa cultura escolar. Mas é muito ineficiente porque desconsidera e joga fora todo o processo de investimento anterior. Muito obrigado, Fernando. E, na sequência, a gente queria entender um pouco, né, o que as pesquisas educacionais têm a dizer sobre a reprovação no cenário internacional, pensando nesse momento menos o Brasil e mais o mundo, né, o que essas pesquisas têm dito sobre reprovação no mundo. Então, a gente está falando de reprovação em educação, mas vale lembrar que ela se aplica a diversos contextos. Mas, internacionalmente, essa prática ela não é corriqueira, ela não é uma prática comum. A reprovação, a gente costuma dizer que ela seria uma medida última, seria uma medida final, uma medida extrema. Por exemplo, em situações em que a criança ou o estudante ou, enfim, a instituição, ela não conseguiu realizar o processo. Suponhamos que ela se ausentou por 9 meses do ano, ou seja, uma situação muito extrema. Aí você repete o processo, mas vale lembrar que, historicamente, isso foi abandonado em torno aí do século XIX, né? Século XVIII, XIX, mas isso foi gradualmente sendo abandonado. Já no século XX, isso já era ultrapassado em boa parte do mundo. Há lugares do mundo em que tem índices de reprovação, assim, além da América Latina. O Brasil é o campeão da América Latina, a América Latina é campeã internacional. Mas além da América Latina e do Brasil, há alguns lugares do mundo que ainda se adota a política de retenção, né? E aí a reprovação, eu vou fazer uma breve distinção, importa pouco o nome. Se vai chamar de reprovação, se reprovação por falta, se vai ser abandono e reingresso. O nome não interessa. O que interessa é a noção básica de retenção, que significa a perda do processo. Ou seja, o estudante, ele cursou, houve um investimento esse investimento institucional naquele indivíduo, e ele terá que realizar de novo todo aquele investimento. Então, portanto, haverá um investimento do indivíduo, que terá que cursar novamente tudo aquilo, e haverá um investimento grande da instituição, que terá que reabrir uma matrícula para que aquele indivíduo curse novamente. Então, isso é conhecido internacionalmente como retenção, ou seja, o fluxo foi interrompido. Por isso que a reprovação ela tem um impacto muito grande sobre as trajetórias, porque ela interrompe a trajetória, ela interrompe o fluxo regular. E isso é péssimo, isso é pavoroso. Então, em boa parte do mundo não existe, ou ela é muito rara a reprovação, ela é muito, muito, muito rara. Por exemplo, a família decide que o estudante vai tirar um ano sabático. Antes de ingressar no ensino médio ou antes de ingressar no ensino superior, ele vai passar um ano no exterior, sem estudar, vivendo outras experiências. Tudo bem. Ele fica ausente, ele não frequenta o processo, então ele fica retido na série anterior, porque vai cursar a série seguinte com outra turma. Ou em situações muito extremas, a pessoa ficou internada o ano todo, questão de doença, alguma coisa assim. Ou ela saiu de um hemisfério, foi para o outro, e aí perdeu o ano letivo. Houve uma defasagem no calendário escolar. Em situações extremas. Ou, mesmo entre imigrantes, a pessoa emigrou, não fala o idioma, mas mesmo entre imigrantes, a prática tradicional não é reter. É dar sequência à trajetória, porque o indivíduo ele não conseguiu obter todos os êxitos naquele momento, mas ele obterá, ele terá bom desempenho, ele recuperará o seu desempenho nos meses seguintes, nos anos seguintes. Então, no cenário internacional, a reprovação ela é rara, ela não é uma prática corriqueira, é uma prática que foi gradualmente sendo abandonada, conhecida como retenção, e ela é avaliada como uma das piores políticas educacionais do mundo. A famosa meta-análise do John Hattie
que analisa quase 1000 decisões educacionais, né, políticas educacionais, etc., entre elas a retenção. A retenção está entre as 6 piores, tá entre as, por vezes, dependendo da forma como é feita a tabulação, vai estar entre as 5 piores. É pavoroso, assim, é similar, por exemplo, a castigo físico, a algo muito traumático. Então, no cenário internacional, isso já foi superado. A gente ainda tem uma cultura muito tradicional, muito conservadora, que a gente ainda herda dos jesuítas, de uma educação seletiva, de uma educação excludente, em que a escola opera como um filtro. E aí, portanto, a reprovação, na nossa tradição, ela cumpre um papel importante porque a escola filtra aqueles que têm pior desempenho e, portanto, faz com que poucos cheguem aos níveis seguintes. Só que esse é um cenário do Brasil colônia, Brasil antirrepublicano, em que a educação tem basicamente um papel seletivo. E aí a reprovação cumpre esse papel seletivo, excludente. Mas quando você pensa em uma instituição propriamente educacional, a reprovação, a retenção, ela deixa de fazer sentido. Isso já acontece no final do século XVIII, século XIX, principalmente. Amadurece no século XIX. No mundo, no início do século XX, isso em boa parte do mundo, isso já não tem mais sentido, mas ainda no Brasil, no século XXI, isso se preserva. Obrigada, Fernando. Você falou um pouco aí do Brasil e como as pesquisas, né, da nossa área, da área de sociologia da educação, têm contribuído para analisar o fenômeno da repetência nas escolas. Eu acho que isso é uma questão importante para o nosso contexto. Sim, sim. É uma questão muito importante, muito pertinente. E as pesquisas mostram várias coisas. A primeira delas é que a reprovação ela é brutalmente traumática. Uma vez que o indivíduo é reprovado, a reprovação ela não ensina nada, ela não educa. Uma vez que o indivíduo ele é reprovado, nunca mais ele volta a aprender ele não tem a mesma curva de desempenho, ele nunca mais volta a aprender na mesma gradação que ele aprendia antes. Então, em geral, ele tem uma curva de desempenho, né? Ele aprende a cada ano um pouco mais, em torno 8 pontos, 10 pontos, dependendo da escala, 12 pontos, tudo mais. Ele agrega por ano a sua proficiência, a sua aprendizagem. Uma vez reprovado, ele passa a agregar 3, 5, 4, não agregar, ele passa a não conseguir mais aprender. Então, a reprovação, ela traumatiza o indivíduo, a criança, e mesmo o adolescente, o jovem, de forma muito brutal. E é horrível porque isso se preserva por toda a trajetória. A reprovação não cumpre um papel de recuperar, ela não recupera. Ela traumatiza e torna a curva de aprendizagem sempre mais tacanha. Segundo, que a reprovação é o principal proxy de evasão. Então, a retenção, o indivíduo retido uma vez eleva exponencialmente sua chance de evadir, de desistir, de não concluir a educação básica. Isso no contexto internacional também. A retenção é quase um certificado de que a probabilidade de cumprir toda a educação básica não se realizará. 2 retenções é certeza, sendo a primeira retenção uma enorme probabilidade de que ocorra de novo uma retenção. Então, a retenção é um tiro, algo muito negativo para as trajetórias. Além disso, o que se espera é que, tanto internacionalmente quanto no Brasil, que mesmo que acontecesse alguma forma de retenção, que seja por evasão, que seja por reprovação por falta, por nota, qualquer forma de retenção, é que esse filtro faria com que os grupos socialmente mais prejudicados tivessem apenas os seus indivíduos mais aptos exitosos, ou seja, esse filtro incidiria sobre os grupos mais desfavorecidos, porque eles chegariam à escola com menos pré-requisitos e, portanto, nesses grupos, só os indivíduos mais competentes progrediriam e, portanto, ao fim do tempo, esses grupos teriam, como houve um enorme filtro,
só os mais competentes conseguiram progredir. Com o tempo, a diferença entre grupos diminuiria, porque estariam com os indivíduos mais competentes dos grupos desfavorecidos, estudando com os indivíduos menos competentes de grupos mais favorecidos. Portanto, a diferença entre grupos diminuiria. No caso brasileiro, não. A escola, tradicionalmente, as nossas instituições educacionais, elas reprovam muito por preconceito mesmo. Tem um efeito pigmaliano. Os efeitos de discriminação social se preservam em todos os níveis escolares. Portanto, ser mais pobre, morar em regiões menos favorecidas, periferias, ser menino, nesse caso, ser não branco, mesmo sendo inteligente, a probabilidade de reprovação é grande. E quando são interrogados os professores sobre isso no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, no primeiro mês de aula, quando são interrogados os professores sobre a probabilidade de sucesso daquelas crianças, os professores, eles, em geral, apontam as crianças não brancas, mais velhas, da periferia, mais pobres, como as crianças que provavelmente reprovarão naquele ano. Então, acaba ocorrendo um efeito pigmalião, uma profecia autorrealizadora. Inconscientemente, tanto o professor tem menos expectativas, quanto a criança, o indivíduo, recebe menos expectativas, e as atitudes dos dois acabam tendendo a produzir o fracasso. Então, a sociologia, ela de várias formas, analisando trajetórias, analisando a evasão, analisando os efeitos extraescolares, analisando a curva de desempenho, ela sempre mostra que a retenção é muito negativa e ela está vinculada no Brasil, sim, a elementos extramuros, a elementos fora da escola, como pobreza, cor, origem social, origem geográfica e etc. Isso é um grande aprendizado para a gente perceber que isso está na nossa cultura, isso está, inclusive, no nosso inconsciente, essas coisas acontecem quando são feitas pesquisas sobre expectativas, sobre autoestima, sobre o que se espera adiante. Há o registro disso e isso se confirma no final do ano. Então, há um conhecimento bastante consolidado sobre esse papel negativo que a reprovação, que a retenção tem, apesar de isso ser muito tradicional. É muito difícil mudar isso, porque isso está enraizado na cultura escolar, na cultura brasileira, né? Fernando, você mencionou o quanto a reprovação é corriqueira no Brasil, quanto ela está enraizada na nossa cultura. A gente tem autores desde a década de 90, né, como Sérgio Costa Ribeiro, que menciona uma pedagogia da repetência, depois autores como Maria de Lourdes Saer, que vai comentar a existência, né, de uma cultura da repetência nas escolas do Rio de Janeiro. O Sérgio da Costa Ribeiro se referia ao Brasil. Queria que você comentasse um pouco esse fenômeno, que é a pedagogia da repetência, e depois que você nos ajudasse a pensar se é possível pensar no ensino superior também numa cultura da repetência. Ótimo, Maria. Isso é curioso que esse fenômeno, ele às vezes é um pouco conhecido, ele é até anterior, né? Você tem, nos anos 80, você tem os trabalhos do Philip Fletcher, nos anos 40, você tem trabalhos, por exemplo, do Teixeira de Freitas, que analisa dados educacionais brasileiros e constata essa cultura da repetência e tal. E a famosa pedagogia da repetência do Sérgio Costa Ribeiro. São obras basilares dessa análise. Então, existe um histórico grande na educação brasileira, na sociologia da educação, sobre a cultura da repetência. E, assim, é muito difícil trabalhar com cultura, porque isso remete a um Brasil, a valores que estão no Brasil colônia, a valores do que é certo, de qual que é o modelo de sociedade, do que se espera de nossas instituições. E é uma ideia de que a escola ela tem o papel de filtrar, ela tem o papel de selecionar os melhores, de produzir corpos dóceis, de que a escola ela deve reprovar porque a escola ela tem um papel civilizatório de todos aqueles que não se ajustarem naquele momento
naquele dado, se a pessoa não se ajusta a um determinado modelo disciplinado, correto, dócil, civilizado, aquele indivíduo precisa ser punido, precisa ser treinado, precisa ser disciplinado. E a reprovação, na relação professor-aluno, na relação da escola com a sua clientela, nas relações institucionais, a reprovação é sim, até hoje, uma ameaça, a reprovação é um instrumento de poder, a reprovação ela ainda é vista com tudo que está ligado a essa história, que vai remeter a disciplinar indígenas, a punir negros, a um passado escravocrata, a uma escola em que ela devia ter um papel civilizatório e, portanto, devia reter na escola pessoas pobres ou periféricas até que elas se disciplinassem, até que elas se educassem, até que elas se ajustassem a um determinado padrão tido como correto, erudito, culto, e que os graus mais elevados de educação deveriam ser ocupados por poucas pessoas. Isso até nos anos 60, há legislações brasileiras e há documentos oficiais que descrevem isso, que a escola brasileira ela deve produzir elites, ou seja, ela deve preparar elites, deve ser para pouca gente. Ou seja, não é uma escola que se via como democrática, que se via como para toda a população. Um problema grande, além de toda essa violência simbólica, é entender que aquele aluno, aquele indivíduo que ele é reprovado, ele volta para a sociedade e ele não vai ser civilizado, ele não vai ser educado, ele não vai ser melhor. Ao contrário, ele vai ser excluído, passa a ter uma ojeriza, uma repulsa à institucionalização, ele passa a não acreditar mais na autoridade, no Estado, na lei, no direito, na oportunidade, ele passa a ter uma negação do sistema, porque ele percebe que ele se esforçou, que ele tentou, mas ele não conseguiu. E há também algo muito negativo com a noção de tempo, ou seja, a ideia da retenção ela é muito ligada a um disciplinamento no tempo. O indivíduo ele é avaliado e ele tem que cumprir determinados objetivos naquele momento, naquele tempo. E isso também é bastante delicado, é bastante perigoso, porque o tempo, vamos lá, a gente está falando sobre trajetórias. O tempo da educação não é o bimestre, a prova, a nota, aquele mês. O tempo de aprendizagem é o tempo da educação básica, são aqueles 15 anos, 12, 15 anos. Esse é o tempo. Uma sociedade que pretende escolarizar e educar seus cidadãos, ela precisa preservar esses cidadãos por 12, 15 anos. Isso tem que estar claro. O papel Aí vamos distinguir um pouco em relação ao ensino superior. Não necessariamente todas as sociedades querem que todos os seus indivíduos cursem o ensino superior. A discussão é um pouco diferente no ensino superior. Mas, para a educação básica, é preciso ter clareza de que o principal ponto para a educação básica é conseguir preservar todos os cidadãos até o final da escolarização básica, por 12, 15 anos. A reprovação, a retenção, é uma enorme proxy de evasão, de saída, de abandono. E aí, a aprendizagem, a proficiência, a competência, a produtividade desse indivíduo está para sempre comprometida. Então, o efeito da retenção é catastrófico. Além disso, há um efeito econômico brutal, que também é catastrófico, porque você tem que reinvestir todo ano o conjunto de matrículas excedentes geradas pelas retenções no ano anterior. Sejam retenções por abandono, a repetência branca, o indivíduo imagina que vai repetir, porque não está conseguindo acompanhar, então ele larga a escola já antecipando a reprovação. A reprovação por falta, a reprovação por nota, qualquer forma. O remanejamento, é horrível. Essa cultura que caracteriza a educação básica, embora
na educação básica, ela é algo que precisa ser repensado, precisa ser preferencialmente extinto, precisa acabar com isso. Escola é feita para educar. A escola tem que preservar o indivíduo, preservar a criança e pensar a escolarização como um processo de 12, 15 anos. E aí, portanto, não interromper essa trajetória. E tem vários estudos que mesmo a aprovação automática é menos ruim do que a retenção. Não estou dizendo que a aprovação automática seja a solução, não é isso. Estou dizendo que a retenção ela é trágica, ela é a pior medida possível. Há dezenas de outras medidas possíveis, como acompanhamento, recuperação paralela, dependência, tem contraturno, tem reforço, tem trocentas medidas pedagógicas possíveis. A reprovação, ela é a medida extrema, a medida absurda. No ensino superior, também essa cultura que marca a educação brasileira afeta o ensino superior. E isso afeta tal como quase todos os elementos culturais, isso afeta de maneira inconsciente. O professor, ele não tem culpa. É preciso acabar com essa noção de que a culpa, portanto, é do professor, individualmente. É o professor que é mau. Não é o professor que é mau. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não entende o processo. Ele não foi treinado. Quando foi treinado, foi mal formado. Muitas vezes ele não teve formação adequada, não discutiu corretamente esses conceitos, não aprendeu outra forma de trabalhar que não seja com nota, com avaliação rigorosa, com reprovação elevada. Professor bom é aquele que reprova. Curso bom é aquele que tem alta taxa de reprovação para que os alunos façam várias vezes para aprender. O professor ele aprendeu desse jeito. Ele acha que isso é o modelo correto. E mudar isso é muito difícil, porque é cômodo. Porque existe uma cultura que está enraizada na instituição. Então, reverter isso é difícil na educação básica e no ensino superior. E, Fernando, você poderia mencionar, a partir da sua experiência como pesquisador da área, políticas públicas exitosas no combate à reprovação? Muito legal, Rodrigo. A Ana mencionou a Política Nacional de Juventude. Ela assim, basicamente, quase todas as experiências, quando planejadas, elas têm êxito. Quando se deseja, quando se quer de verdade. A Política Nacional de Juventude pegava jovens que não tinham concluído o ensino fundamental e estavam lá com vários anos de defasagem e ajustava. Então, ajustava o currículo, ajustava o material didático e fazia um processo de aprendizagem mais acelerado, com cursos noturnos, majoritariamente noturnos, e aí cada ano era mais ou menos equivalente a 6 meses, né? E aí, ao final de 2 anos, mesmo aqueles alunos que tinham proficiência muito baixa, semi-alfabetizados ou semi-analfabetos, como queira, obtiveram no país um desempenho similar ao final de 2 anos. Estamos falando do que os alunos que foram reprovados, que foram ejetados, que foram expulsos das escolas e que acabaram evadindo por causa da reprovação ou retenção. Esses piores alunos do nosso sistema, com 2 anos, tinham desempenho, tinham proficiência equivalente aos alunos do turno regular. Então, não é nenhum problema cognitivo. Tem um outro exemplo, eu vou pegar aqui atrás. Tem alguns livros aqui que são livros são livros gratuitos, são livros que você pode obter diretamente o PDF na íntegra do livro. Tem, por exemplo, uma experiência aqui em Juiz de Fora, que esse daqui, ó, a Escola do Herval, Juiz de Fora também, vou pegar aqui acho que é mais fácil, a Escola do Herval, aqui bom, acho que deu para ver um pouco, porque está refletindo aqui, né? É uma escola que também pegou alunos que outras escolas não queriam, alunos que estavam com grande defasagem de idade séria, colocou em uma escola e também resolveu tratar os problemas de aprendizagem e tentar recuperar esses alunos, acreditando, vocês são inteligentes, vocês são capazes, vamos aprender juntos, vocês vão ter um processo gradual. Ao final de 2 anos, também, eles obtiveram médias equivalentes aos alunos que tinham um ciclo regular. Várias experiências de remanejamento, de aceleração de aprendizagem também tem isso. Tem um outro, também obtém resultados similares. Tem um outro
um outro livro que também a gente pesquisou no Observatório da Educação, vamos ver se aqui consegue sucesso escolar e práticas pedagógicas. Também, vários professores, a gente investigou sucesso educacional no Brasil, mas inclusive no interior do Rio, mas especialmente em Minas Gerais, e registramos várias experiências de professores que basicamente acreditam que a criança consegue aprender, o indivíduo consegue aprender. Ele não tem apoio necessário agora. E aí vale sempre a teoria do equilíbrio, da gangorra, que é basicamente o seguinte: quanto mais o indivíduo tem estrutura, vamos lá, quanto mais o indivíduo tem estrutura em casa, menos ele precisa na escola. Quanto menos estrutura ele tem em casa, mais ele precisa na escola. Então, estruturas ou capitais não são só econômicos, mas são simbólicos, são culturais. É basicamente perceber que a escola ela terá que atender, os corpos dóceis serão aprovados. Eles vão aprender quase naturalmente, quase sem dificuldade, porque eles têm um ambiente familiar adequado, eles têm acesso a livros, eles têm acesso ao diálogo, tem os pais que estudam com eles. Então, as famílias mais estruturadas, elas preservam a escolarização de seus filhos. O professor, a professora, ela, em geral, deve orientar a sua atenção exatamente para aqueles grupos na turma que têm mais dificuldade, inclusive com grupos mistos, fazendo com que o inverso da panela, não deixar que só bons alunos estudem com bons alunos, mas forçar que alunos com dificuldade façam atividades com alunos sem dificuldade, alunos com facilidade de aprendizagem. Acompanhar o caderno é muito importante, nós vimos várias vezes isso, porque às vezes o estudante ele não tem em casa alguém que acompanhe a educação dele, por várias razões. Então, alguém da escola que consiga acompanhar o caderno dele e consiga sinalizar a cada avanço, a cada vez que o aluno avance, a pessoa vai lá e fala: olha, muito bom, legal, você conseguiu, você vai chegar lá, você é capaz. Você premia, você reforça, você incentiva aquele aluno. Então, há uma série de práticas que basicamente acreditam que todo mundo consegue aprender. Vai aprender no seu tempo e vai ter que aprender gradualmente. Não é por causa de meio ponto, por 5 pontos, não é porque há alguma defasagem naquele momento que você vai tomar uma atitude extrema. Não é porque o seu carro está com problema no vidro elétrico que você vai mandar seu carro, você vai chegar na oficina, conserta meu vidro elétrico. Não, seu carro tem que dar perda total no seu carro, porque seu carro já era. Ou você vai ao dentista, é uma outra metáfora, você vai ao dentista para fazer uma limpeza de tártaro. Ah, não, eu vou arrancar todos os seus dentes, porque os seus dentes estão sujos. Não, o dente está sujo, ele não precisa ficar banguelo. Você não tem que perder tudo. Então, a retenção é uma medida extrema. Então, a ideia de que você pode graduar isso, de que você tem que fazer logo no início do curso, logo no início do ano, você precisa pensar a avaliação como um diagnóstico. E, a partir desse diagnóstico, produzir... E por isso que a avaliação, ela instrui a tomada de decisões. Instruir a tomada de decisões para que a retenção a retenção não ocorra, a retenção seja evitada. Então, há uma série de políticas que tem esses registros. Já que eu estava falando dos livros, tem um livro também, esse último aqui, que é um livro específico sobre rendimento educacional no Brasil, tem inclusive a colaboração de colegas da Faculdade de Educação da UFRJ, ele é específico sobre o rendimento educacional no Brasil e tem os registros tanto da literatura internacional quanto de casos nacionais em diversas situações. Ele também está disponível PDF, gratuito, etc. Obrigada, Fernando. Você está trazendo muitas experiências e políticas muito voltadas para a educação básica, né? Mas essas experiências possibilitam também pensar a atuação do docente no ensino superior? Como você vê essa situação? Ótimo, Ana. Sim, o mesmo acontece no ensino superior. O primeiro ponto é perceber que as taxas de retenção do ensino superior são muito altas.
Só que a lógica do ensino superior é muito diferente. Então, é importante pensar no caso do ensino superior a mesma ideia, só que em espaço mais curto. Por exemplo, a noção de diagnóstico. O aluno vai fazer a matrícula, realizar muito precocemente algum diagnóstico sobre os pré-requisitos, sobre como é que está o andamento do desempenho do aluno, para que o aluno consiga entender o que está acontecendo, consiga iniciar os estudos naquela disciplina. E, em geral, em várias disciplinas, é possível produzir um nivelamento, produzir alguma atividade inicial de preparação para que o aluno receba apoio e consiga acompanhar a disciplina. Sem isso, o aluno ele não consegue entender o que o professor está falando, e aí já perde tudo. Uma outra situação, no caso do ensino superior, é perceber que a retenção ela tem que... existe um fluxo mais regular, e uma coisa é ser retido numa disciplina em que ela não é pré-requisito para outras disciplinas, porque isso não interrompe a trajetória do aluno. Uma outra coisa é o aluno se separar da turma dele. Isso é muito ruim, é muito traumático, é muito severo, e o aluno perde a sociabilidade, perde os vínculos, perde o seu grupo de estudo, perde suas referências e perde junto sua autoestima, etc. e tal. Então, é importante manter a trajetória, a aprovação e, portanto, a não retenção nas matérias do tronco comum do curso, para que o aluno ele não atrase, para que o aluno consiga preservar. E é importante também para fazer com que o aluno faça menos matérias. Em vez de pegar 9, 12 matérias, ele tenha o centro, tenha o foco nas disciplinas fundamentais que formam essa estrutura, esse eixo. Mais uma vez, no caso do ensino superior, as atividades de nivelamento, de monitoria, ou seja, logo no início do curso, conseguir identificar quem são os alunos, quais são suas dificuldades e orientar os trabalhos de acompanhamento, de monitoria e de apoio para esses grupos, para esses alunos. A outra coisa são os trabalhos em grupo, os trabalhos coletivos, ou seja, evitar panelinhas, evitar grupos homogêneos. Você tem que produzir grupos heterogêneos, porque é no grupo heterogêneo que às vezes o aluno não consegue aprender com a explicação do professor, mas consegue aprender com a explicação de um colega. Uma outra coisa é lembrar dos conceitos. Às vezes o aluno ele chegou no final, está faltando pouca coisa para ele passar. A universidade também perceber que existem possibilidades de colocar um conceito em que o aluno adie mais um pouco a realização da atividade, apresente um pouco mais tarde, mas que ele não perca todo o investimento feito ao longo de todo o semestre. Porque as turmas de repetência têm um custo muito alto. A boa parte do custo da universidade no Brasil é em função do rendimento muito baixo. Isso era um dos objetivos do Reúne e isso merece atenção, porque é cômodo para cada um de nós que trabalha no ensino superior simplesmente dar sua disciplina e ir embora. Mas nós sabemos que coletivamente é muito traumático, porque aquele aluno que foi reprovado é o aluno que será problemático na turma de um colega nosso. Então, o tema da retenção, o tema do rendimento, não é um tema individual, é um tema coletivo. É um tema que tem que ser tratado na coletividade. Não adianta eu realizar o que eu bem entender, porque depois todo esse problema vai resultar em problemas para o curso, problemas para os meus colegas, problemas de rendimento para a minha instituição. Os problemas serão coletivos, então isso precisa ser tratado de maneira coletiva. Fernando, e em relação à educação básica, quer dizer, considerando todas as reflexões que você trouxe até aqui, como é possível pensar as implicações do fenômeno da repetência, de todas as políticas que são desenvolvidas, todos os estudos que foram feitos sobre esse fenômeno, pensar a implicação disso para a atuação dos professores e dos gestores na educação básica, nas escolas? Pois é, Maria. A educação básica é quem mais sofre isso no Brasil, porque são milhões de matrículas excedentes, é muito dinheiro sendo jogado no ralo, é muita gente que logo aos 8 anos, 7 anos, com a primeira retenção, a probabilidade dessa criança de chegar ao ensino médio já é mínima. O país sofre muito com isso, porque são gerações inteiras,
escolarizadas, menos institucionalizadas, com menos oportunidades, gerações inteiras mais desiguais, menos produtivas. Como a gente falou outras vezes sobre outros livros, tem um outro livro também que a gente trata bastante desse tema, que é Os Desafios do Sucesso Educacional no Brasil, que a gente é mais voltado para a educação básica. E aí a gente percebeu que um dos maiores desafios do sucesso educacional no Brasil é a cultura da reprovação. Então, o primeiro ponto é entender que a reprovação é um problema coletivo. No caso exemplar é o Rio de Janeiro. A rede de educação básica, especialmente a rede de ensino fundamental do Rio, ela é muito prejudicada pela reprovação. Ela é muito prejudicada, porque a proporção de reprovação é muito alta, a taxa de não aprovação é muito alta, e são gerações inteiras que têm menos autoestima, que tendem a ser mais rebeldes, mais indisciplinados, mais violentos, que vão ter mais dificuldades de aprendizagem, que não vão acreditar nos professores, que vão mudar de escola e vão ser problemáticos na nova escola. É um problema que apenas é empurrado de um lado ao outro e não se resolve. Então, é importante pensar o fenômeno de maneira coletiva, de maneira estrutural e dedicar atenção para a superação desse fenômeno para que sejam preservadas as trajetórias regulares. E aí, a reprovação é uma medida última, a retenção é uma medida última. Então, o que pode ser feito? Acompanhamento, reforço, contraturno, recuperação paralela, dependência, o que for necessário para que consiga se preservar a trajetória regular daquele aluno, monitoria, tutoria, colocar o aluno com dificuldade para estudar junto com o aluno com facilidade, trabalhos coletivos, trabalhos em grupo. É importante pensar fora da caixinha, pensar fora dessa cultura da repetência, com essa cultura repetitiva de seletividade, de exclusão, de foco maior no resultado final e um foco menor na aprendizagem como processo. Vamos esticar essa noção geral de processo. São 15 anos, são 12 anos, é preciso, e aí desde o início, é preciso ter atenção e um investimento muito grande, porque se começou com dificuldade, é preciso tratar logo essa dificuldade nos primeiros anos, preservando a trajetória regular, mas aumentando o investimento naquela noção de equilíbrio, né? Se o aluno tem dificuldade, tem menos incentivo, tem menos expectativa, tem qualquer dificuldade que ele tenha no ambiente familiar, isso precisa ser objeto de atenção da escola, da instituição, para que a escola consiga, de alguma forma, tentar compensar, tentar equilibrar novamente essa balança para preservar essas trajetórias. O efeito para a educação básica é brutal. Eu lembro que em 2018, se eu não me engano, 2017 ou 2018, havia toda uma discussão sobre corrupção e sobre escândalos envolvendo Copa do Mundo e etc. Eu lembro que eu fui participar de um seminário no Estado e tinham acabado de denunciar o maior escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro público da história do Estado, etc. Eram mais de R$1 bilhão, etc. Eu peguei, na noite anterior, e fiz um cálculo básico. Esse mesmo Estado menos populoso, ele gasta muito mais de R$1 bilhão todo ano só com retenção. O custo é brutal. A boa parte da evasão no ensino médio, quase toda a evasão no ensino médio é associada a retenções no ensino fundamental. Então, se a gente quer melhorar o ensino superior, se a gente quer melhorar o ensino médio, se a gente quer melhorar a sociedade brasileira, a gente precisa parar de reprovar. A gente precisa pensar que nós precisamos educar as nossas crianças, a gente precisa fazer com que as crianças fiquem na escola. Elas acreditem na escola, e encontrem uma escola que acredite nelas, que acredite que elas são capazes de aprender. E isso é reverter a cultura da reprovação. Obrigada, Fernando. Queria te agradecer muitíssimo. É sempre muito enriquecedor te ouvir. A gente aprende muito nesse processo. Vou então passar agora para a Ana, fazer as considerações dela finais, para a gente se despedir.
Eu que agradeço, Maria, Ana, Rodrigo, muito obrigado pela lembrança, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês da UFRJ, que são parceiros, que são colegas. É um grupo de sociologia, de ciências sociais dedicados à educação muito importante no Brasil. Então, contem comigo, que eu puder colaborar com vocês, eu estou sempre à disposição. O material que eu coloquei aqui, mostrei aqui, é um material que está disponível no site do Programa de Pós-Graduação Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública, o PPGP, da UFJF. É fácil de achar no Google. Hoje quase tudo é fácil de achar no Google. Tem lá os textos, tem lá os livros. Além desses materiais, tem muita coisa que foi disponibilizada, que vocês vão encontrar facilmente no Google Scholar, no Cielo, enfim. Contem comigo. Muito obrigado pela lembrança, pelo convite. E muito sucesso para vocês. E para todo mundo que também teve paciência de escutar até aqui, estamos juntos na transformação da educação brasileira. Nós contamos, é um trabalho conjunto nosso, contamos com vocês também. Um abraço. Acho que a Ana caiu, eu vou então passar para o Rodrigo, acho que a internet dela caiu agora, vou passar para o Rodrigo Rosistolato fazer a despedida e encerrar a live. A Ana está tentando voltar. Eu acho que a Ana está tentando voltar, vamos ver se ela consegue. Eu queria também agradecer muitíssimo ao Fernando pela disponibilidade de estar conosco aqui. Foi, de fato, um debate interessantíssimo, trouxe aí uma série de questões, além de todas as dicas de literatura especializada na área que ele trouxe. Foi um prazer enorme. Eu estou tentando aqui esperar um pouquinho para ver se a Ana consegue chegar para se despedir também, mas acho que ela está com algum problema na internet. São ossos do ofício nesse momento coronavírus, não tem jeito, né? Caiu de novo, então não tem jeito. Fernando, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Maria, muito obrigado também. Eu vou agora encerrar a live e, a partir daí, ela ficará disponibilizada para os nossos estudantes. Um grande abraço para vocês e até já. Um abraço, tchau.